Boa tarde a todos. 31 de agosto de 2021. Estamos dando início a mais uma sessão do programa Saber Mais da Abrol Rio, Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro. Hoje, comemorando o Dia Internacional da Igualdade da Mulher, que foi no dia 26 de agosto, teremos a participação da acadêmica da Abrol Rio, a nossa confreira Maria Isaura de Jesus Magalhães, que nos falará sobre esse assunto, sobre esse tema, em modo de entrevista com o nosso presidente da Abrol Rio, Joper Padrão do Espírito Santo. Maria Isaura de Jesus Magalhães é rotariana do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca, atual presidente, e Joper Padrão do Espírito Santo, também do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca, governador do Distrito 4.570 no período 2001-2002. Maria Isaura ocupa a cadeira número 26 na Abrol Rio, cujo patrono é o companheiro Jarbas Portela, foi o primeiro presidente do Rotary Clube de Ramos, período 1982-83. E Joper Padrão do Espírito Santo ocupa a cadeira de número 7, cujo padrão é Alberto Pires Amarante. Quem nos fala é Tácito Melo, associado do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca, secretário atual da Abrol Rio, ocupando a cadeira número 21, cujo patrono é Ernesto de Araújo, primeiro presidente do Rotary Clube de Botafogo. Para darmos início a nessa sessão, convido o presidente Joper Padrão para iniciar os trabalhos. Boa tarde a todas e a todos que prestigiam mais essa entrevista promovida pela Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, Abrol Rio. E é com grande satisfação que, nesta tarde, recebemos a nossa confreira, acadêmica na Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro e na Academia Nacional de Economia, companheira do Rotary da Tijuca, eu digo com muito orgulho, minha amiga Maria Isaura de Jesus Magalhães. Querida amiga Isaura, boa tarde, seja bem-vinda. Dirija suas palavras, por favor, a quem nos assiste. Boa tarde a todos. É com muita honra que eu venho participar do programa junto com o presidente Joper Padrão, a quem eu estimo muito, gosto muito, meu amigo, e estou aqui com vocês. Obrigada pela presença e vamos continuar. Olha, companheira Isaura, vejo que você, com seu brilho, está atraindo uma série de companheiros, amigos, que já estão na sala conosco, além daqueles que vão nos assistir no YouTube mais adiante, com certeza. Minha freira amiga, nos fale um pouco sobre sua experiência como rotariana, associada e hoje presidente do Rotary Clube do Rio de Janeiro, Tijuca, que se auto-intitula Bom para Valer. Que tal a sua experiência como rotariana, Isaura? Então, Joper, minha experiência como rotariana é maravilhosa. Eu acho que você não sabe que eu sempre tive muita vontade de entrar para o Lions. Aí eu conheci você, conheci o Arlindo, e o Arlindo me convidou para assistir umas palestras, né, no Rotary, só que outro clube. Bom, eu fui, gostei, e resolvi fazer o quê? Procurar o meu amigo Joper, porque com ele é diferente, com ele, enfim, é tudo mais fácil. E aí eu fui te procurar, fui para as reuniões, você me recebeu com aqueles braços imensos, que não são braços, é um guarda-chuva, e é meu padrinho, e aí eu comecei a participar das reuniões, conhecer um pouco mais da ideologia lá da instituição. Eu queria muito participar da programação
do clube, fazer os amigos e conhecer também a realidade de como funcionava. E foi muito interessante, porque eu vi que o clube se preocupava muito com a diversidade em todos os sentidos, em todos os aspectos, principalmente você. Então, com a ecologia, com o meio ambiente, com as pessoas em geral, com as comunidades. E, assim, eu conheci pessoas novas, expandi meu alcance visual e social, me unindo a todos com o mesmo propósito humanitário, sim, defendendo as diversidades em todos os sentidos, religioso, etnia, cultura, que existe no nosso cotidiano. E é isso. E hoje estou presidente com um grupo maravilhoso, né, que me apoia assim, em todas as ações, estão sempre dispostos a colaborar, a seguir, a ir aos eventos participativos. É tudo maravilhoso. Eles são ótimos, são muito, muito, muito amigos. É isso. Seu depoimento. Isaura, você falou, e isso para mim foi uma surpresa agradável, que você pensou um dia em entrar para o Lions. O Lions e o Rotary são muito semelhantes. O Tássio sabe disso, eu costumo dizer que se me pedirem para falar sobre as diferenças entre Lions e Rotary, eu vou dizer que eu não tenho muito o que dizer, não. Mas se me pedirem para falar sobre as semelhanças, eu vou ficar horas a fio falando. Porque são duas organizações fabulosas, as duas, de alcance mundial, as duas, com trabalhos sociais inacreditáveis, as duas. E tanto assim, que na Conferência Distrital do Distrito 4.570, quando eu estive à frente na liderança do distrito, todos que lá estiveram, hão de lembrar-se que na Conferência Distrital, antes da bandeira do Brasil entrar como a última bandeira, entrou a bandeira do Lions. Ficou ao meu lado, junto com a governadora do Lions, durante toda a conferência. Homenagem e respeito a essa grande organização. Portanto, a sua vocação de servir já era manifesta quando teve a vontade de associar-se ao Lions, depois de o Rotary, e encantou-se pelo Rotary. Que bom para todos nós. Eu não conheci o Rotary, eu conheci o Lions através de uns amigos, mas foi numa outra época. Então, tinha realmente muita vontade de conhecer, cheguei a conhecer as pessoas, mas não houve oportunidade. A oportunidade realmente foi com o Rotary através de você. E eu estou muito satisfeita. Agora, tem mais uma coisa. Em 2020, veio a surpresa de integrar a Fundação da Abrol Rio. E aí foi assim, uma grata surpresa, foi um prêmio, mais um prêmio. E com a Abrol Rio, eu comecei, então, a fazer umas pesquisas culturais. Aí veio a vontade de fazer essa pesquisa do dia 26 de agosto, Dia Internacional da Igualdade Feminina. Isso, que coisa boa. Você integra, além da Abrol Rio, a Academia Nacional de Economia. Na nossa Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, você é fundadora. E aqui dedicou-se a estudar sobre esse dia que você se refere. Nós estamos na expectativa de ouvi-la a respeito dessa data, a data que celebra a igualdade feminina em todo o planeta. Por favor. Bom, é um tema extenso e meio polêmico, né? Mas vamos lá. A discussão da submissão da mulher ao ser masculino e sua liberdade, no decorrer do tempo, ainda não é o ideal, né, Joper? Não é, não. A luta pela igualdade ganha espaço na história do Brasil e o gênero deixa de ser
um aspecto nivelador das massas, demonstrando as conquistas auferidas pelas mulheres após o século XX e as mudanças nas legislações que foram ocasionadas pelo empoderamento feminino, o arcabouço legislativo, que foi modificado pelo impacto social da autonomia feminina e a adequação normativa necessária para a eficaz igualdade dos sexos, que é defendida pela Constituição Federal de 1988. E aí veio a palavra empoderamento feminino. E aí, o que é o empoderamento feminino? Que tanto é discutido. Empoderar. A sua origem vem do termo inglês empowerment, um mecanismo de conscientização de tomada de poder com o intuito de fazer mudanças de cunho social. E é o que as mulheres tentam, tanto na política como na economia, na cultura, fazendo com que determinadas classes se eleve e saia da tutela de outras. A palavra empoderar-se vem como acessão de uma classe, gênero ou grupo social, Dia da Igualdade Feminina, que foi conquistado ao longo dos anos. O que foi? Muito pouco ainda falta muito a conquistar. Então, tem que haver a igualdade de gênero, haver a equidade entre os homens e mulheres no desempenho dos mesmos cargos e responsabilidades, salários, porque a verdade é que a mulher hoje, ela, em salas de aula, o número já é muito maior do que os homens. Ela prova que tem capacidade, mas ainda não tem as oportunidades como têm os homens. Acredito que isso seja devido à nossa cultura. Isso. Olha, Isaura, esse tema que você aborda hoje nessa entrevista, ele foi, para mim, pessoalmente, muito instigante. E, nesses últimos dias, tem sido motivo de minha atenção diária, em todo o noticiário e tudo mais. Por quê? Nós, de algum momento, nós costumamos relevar muito a questão das desigualdades entre homens e mulheres, seja no Brasil, seja em todo o mundo. Agora mesmo no Paquistão nós estamos vendo, temos a Malala, enfim, temos uma série de exemplos para ver que essa desigualdade não ocorre só no nosso país, é no mundo inteiro e é histórica. Mas essa desigualdade não se dá só entre homens e mulheres. E a sociedade, ela evolui de acordo com os tempos no seu convívio social. Então, me ocorre, por exemplo, dizer de que nós precisamos lidar, e você no início dessa entrevista falou sobre a diversidade, lidar com a questão da igualdade das pessoas, independentemente de serem homens ou mulheres, independentemente de serem de opção sexual diferenciada, independentemente de serem brancos ou negros, de serem cristãos ou evangélicos ou protestantes, enfim, de sermos pessoas. E o Rotary, nós pugnamos em todo o mundo pela questão da paz e da compreensão entre as pessoas. E pautamos nossas ações em todo o mundo expressando 4 valores. Um deles, a diversidade. Eu pergunto então a você, isso quer dizer que esse Dia Internacional da Igualdade da Mulher ou da Igualdade Feminina atende a esse foco do Rotary segundo a sua visão? Paz e compreensão? Sim. Atende sim, porque nós temos a prova quádrupla que, interpretada por nós, nos dá o caminho certo. O Rotary cria ambientes propícios de paz por meio de projetos e bolsas de estudo. Na área de paz, nossos associados aprendem a lidar com as causas de conflitos, com a pobreza, com a discriminação, com as tensões étnicas, com a falta de acesso à educação, à desigualdade social. E os nossos projetos viabilizam treinamentos que promovem
a compreensão e dão às comunidades habilidades para solucionar os conflitos. Abordamos o conceito de paz com mais coesão e inclusão para concretizar a nossa visão de criar mudanças duradouras em nós e nos demais. O papel do Rotary e seus parceiros é combater doenças, fornecer água limpa e saneamento básico, melhorar a saúde de mães e filhos, apoiar a educação e promover o desenvolvimento econômico, entre outros. Você concorda? Sim, amiga, está perfeito o seu foco. Parece, para alguns que não nos conhecem ou que não estão conosco ainda nas fileiras de Rotary, de que ser rotariano ou praticar Rotary em nossas vidas é uma utopia. Mas não. Nós somos pragmáticos, nós somos profissionais, empresários, que na nossa vida social, nos nossos negócios, somos aparentemente, principalmente, bem-sucedidos e respeitados pela nossa conduta. Isso quer dizer que na sociedade nós temos um papel relevante como empresários ou profissionais, como cidadãos. E em Rotary nós conseguimos fazer a sinergia disso com mais de 1.200.000 pessoas. Você, exercendo a presidência do Rotary da Tijuca neste período rotário, aos 71 anos do clube, né? O nosso clube vem há mais de 7 décadas com reuniões ininterruptas, gerações e mais gerações de amigos e amigas que nos antecederam e que fazem de nós os legatários, aqueles que trazem essa herança e a aplicam na prática. E nós não somos utópicos, nós não somos pessoas românticas ou sonhadoras, nós fazemos isso na prática. E você tem exercido uma liderança que é para nós todos inspiradora. O exercício da presidência por você, uma mulher, e nós vamos abordar isso agora, nascida em Portugal, portanto, uma estrangeira em nosso país, isso tem sido para nós um motivo de grande alegria, porque você consegue, com a sua maneira sutil de ser, doce de ser, fazer com que nós nos empenhamos com o melhor de nós em favor dessas causas. Paz e compreensão, aceitando e fomentando a diversidade entre nós. Certamente, sua visão é inspiradora às pessoas que nos assistem, Isaura. Uma oportunidade de nós aprofundarmos nossa compreensão sobre os valores da diversidade e a busca pela justiça. Você, nascida em Portugal e brasileira desde menina, que você veio para cá, menina bem novinha, que logo se fez independente, certamente bem compreende a importância desse movimento. Nos fale um pouco sobre essa sua experiência de vida, Isaura. No outro dia, você recebeu a visita de um governador de Portugal, da área onde você nasceu. E ele teve o cuidado de colocar como background da imagem dele imagens da cidade onde você nasceu, do local em que você nasceu, homenageando esta portuguesa brasileira que, na palavra dele, que dá certo. Não é que deu certo, não. Que dá certo. Nos fale um pouco sobre essa experiência, Isaura, por favor. Olha, foi uma experiência única, foi ímpar, porque eu, há muitos anos, eu voltei a Portugal uma única vez, numa missão de trabalho de 4 dias, e não tive tempo de ver nada em função do meu trabalho. Então, vê-lo falando o que ele falou, trazendo aquelas lembranças todas, foi muito emocionante, Joper. De vez em quando eu dou um bom dia para ele. Eu estou pensando em convidá-lo para fazer uma palestra junto conosco. Enfim, foi muito emocionante. Obrigada, eu devo isso a você também. Com que idade você veio para o Brasil, Isaura? Tinha 8 anos. Eu tinha 8 anos, eu vim num navio, 28 dias de viagem, o navio pegou fogo no meio do mar. Uau! Foi um caos, mas eu estou aqui. Olha só. Eu estou aqui. O sentimento de independência, de liberdade enquanto mulher, vem de que idade? Com que idade vocês, assim, a partir desta idade, Isaura foi uma mulher independente? Olha, eu sempre fui.
os meus pais somos 4 irmãos, e todos eles apanharam, menos eu, porque eu sempre fui, sabe, muito obediente, muito sim, senhor, não, senhor. Mas eu fazia o que eu queria. Meu pai era aquele português bem cascudo, nós tínhamos que trabalhar o tempo todo para ajudá-lo, porque ele tinha um comércio grande, e eu resolvi aprender a fazer as coisas, a minha mãe me dava cobertura, e eu sempre fiz tudo que eu quis dentro. A minha mãe era muito boa, né? E muito educadora. Então, eu sempre olhei muito para frente, sabe? Eu nunca olhei. Aliás, eu nem olho para os lados hoje ainda, eu só olho para frente. Então, a minha mãe tinha certeza absoluta que tudo que eu fizesse, eu estaria fazendo dentro do que manda a lei de Deus, tá? E da educação que ela deu. Então, ela me acobertava em tudo, porque normalmente eu fugia para aprender a fazer crochê, tricô, bordado, porque na minha época a mulher tinha valor se soubesse fazer isso, né? Então, eu aprendi a fazer tudo. E aprendi a costurar, fiz um curso de corte e costura. Eu costurei muitos anos, casei muita gente. Enfim, eu sempre fui muito independente. Aí eu casei com um marido castrador que não era diferente do meu pai, e ele me prendeu durante algum tempo. Até que eu soltei as amarras e disse, chega, mas não. E aí a vida é isso. Olha, Isaura, essa sua maneira tão assim, objetiva de se expressar, tão carinhosa, isso é que nos faz ter esse sentimento de alegria de ter você como nossa líder em Rotary. Essa maneira singela de ser. É verdade. Uma coisa interessante, Isaura, você, em algum momento no Brasil, como portuguesa, você se sentiu discriminada? Não. Não. Nunca. Nunca, né? Sempre se sentiu igual, né? Sempre. Que Sempre, bacana. porque eu também nunca discriminei ninguém. Podia ser o que fosse. E como eu trabalhava para o meu pai, eu era mais menino do que menina. Eu andava de bicicleta, eu fazia tudo que for possível, porque os meus irmãos, eles não ficavam. Quem ficava era meu pai, era eu e minha irmã. Então, eu fazia o serviço para a saúde dos meninos. E a minha irmã ficava reclusa em casa com a minha mãe. Então, esse é meu jeito. Bacana. A escolha dos acadêmicos da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro foi extremamente criteriosa. Nós somos 34 acadêmicos. Esses acadêmicos são todos eles vinculados a Rotary Clubes da cidade do Rio de Janeiro, exclusivamente, que é a nossa área de atuação. Homens e mulheres, a diversidade é uma característica dessa nossa academia, e tem em comum o fato de estarem, de alguma forma, vinculados às atividades literárias, porque nossa academia tem como propósito produzir saber e colocar o saber à disposição da sociedade. Esta série de entrevistas, Saber Mais, está dentro desta linha, produzir saber e colocar este saber à disposição da sociedade. Nesse sentido, nós temos entre nós, a visão não foi de pegar pessoas graduadas ou não graduadas, pessoas que tivessem experiência com a atividade literária. Temos autores, temos editores e temos aqueles que você representa em particular, que, mais do que editores, eram aqueles que editavam e que imprimiam, que colocavam o livro na mão do leitor. Fala um pouco sobre essa sua atividade empresarial, Isaura. Essa é uma curiosidade que nós temos, porque você foi uma empresária do ramo gráfico e editorial. E eu tenho vários livros que a sua empresa editou. Por favor. Pois é. Quando eu soltei as amarras, eu fui trabalhar numa gráfica. E aí as pessoas não acreditavam que uma mulher, naquela época, a gráfica era vista como uma oficina mecânica. Então, eu
saí em campo fazendo cursos, aprendendo. Eu comecei numa gráfica pequenininha, depois eu fui para uma grande, a primeira era tipografia, que realmente o que tinha de conhecimento era pouco, mas tinha que fazer cálculo, tinha que fazer orçamento. E aí um ano depois, eu fui para uma maior, que aí já era de offset, fotolitos, e era uma editora. E aí, quem riu chorou, porque quem achava que eu não conseguiria levar, eu levei 33 anos. Eu fiz a empresa crescer muito, só que depois, em função de tempo e de equipamentos muito caros, acabaram me trazendo problemas. A saúde ficou péssima, mas eu te digo que fui muito abençoada no meu trabalho, porque eu cheguei a ser a terceira gráfica no Rio de Janeiro, muito bem cotada, requisitada por todas as agências de publicidade. Eu tinha um nome excelente, porque eu sempre primei pela qualidade, que era uma obrigação, mas cuidar dos empregados, tratá-los bem, dar tudo que fosse possível. Então, tanto que muitos até hoje entram em contato. Eles eram felizes e não sabiam, né? Mas é por aí. É por aí. A saúde ficou muito mal e eu não consegui mais continuar com o meu trabalho. Mas faz parte. Essa semana, o Huck, se eu não me engano, no último programa dele, que foi sábado passado, ele tem um programa que é procurar dar R$1 milhão a uma pessoa que responda a uma série de perguntas, um desafio. O rapaz que ele entrevistou essa semana, de Belém do Pará, filho de catadores. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir isso. Não. Catadores de lixo em Belém do Pará. E o pai dele, pai e mãe, e o pai dele tinha o hábito de, quando no lixo encontrava livros, dar esse livro de presente ao filho. E esse menino hoje tem doutorado. Esse menino hoje é um menino que toda a sua educação fez através da sua curiosidade de ler os livros velhos que o seu pai encontrava no lixo e dava a ele de presente. Eu fico imaginando o que deva ser para você a satisfação e a sua imaginação de calcular quantas crianças, quantas pessoas tiveram contato com os livros que você editou, que você imprimiu, sobre os mais variados possíveis, não é não, Isaura? Com certeza, com certeza. Foi muito gratificante e é ainda. Porque os livros continuam. Às vezes é até meio difícil falar, porque foram situações tempestuosas que não trazem boas lembranças. Então, eu até evito, porque durante 3 anos eu não consegui entrar no prédio, que ainda está lá, e ainda tem muita coisa, entendeu? Porque eram muitas máquinas, era muito investimento, e que, de repente, infelizmente, não deu para tocar, não deu para continuar. Mas como negócio não deu, mas o produto que você editou continua. Ainda. Na nossa academia, como o nosso confrade Tasso mencionou na abertura deste programa, possui o número 26, que tem como patrono o primeiro presidente do então denominado Rotary de Ramos, hoje Rotary Clube de Bom Sucesso Ramos. O que lhe parece, Isaura, como acadêmica, esse contato com personalidades atuais? Está, por exemplo, na nossa sala nesse momento, a confreira Maria Otávia, o que nos dá uma grande satisfação, porque ela será uma das próximas entrevistadas. Está também o confrade Esteves. Então, nós estamos com os confrades e confreiras da academia e os amigos que nos prestigiam. Mas tem também conosco os nossos patronos, os nossos ancestrais, aqueles que não estão mais conosco, mas que nos dão a herança daquilo que fizeram. Como é que é para você essa experiência de lidar com esse conjunto de pessoas inacreditáveis que nos antecederam e que ainda nos fazem incentivar o nosso trabalho constante para a sociedade?
Como você vê isso? Olha, é uma motivação estar com os que estão, e os que se foram também motivam de conhecer a história, de conhecer a vida, que, infelizmente, do meu patrono, ele é um ilustre desconhecido. Dele, eu tenho o nome e o clube em que ele foi presidente, nada mais. Já busquei, já pus na internet, já vi nomes iguais, passei e-mails para ver se por um acaso tinham parentesco e não consegui. Então, eu tenho que ficar honrada com os que eu conheço e com os que estão ao meu lado, que eu sinto muito prazer de estar com eles. Esse é um grande desafio que nós admitimos desde o primeiro momento. Foi a escolha dos nossos patronos. Isso vale a pena registrar nesse programa. Apenas 5 patronos, apenas 5 das 50 cadeiras, não são de Rotary Clubes da cidade do Rio de Janeiro, que são o Paul Harris, o nosso fundador, os presidentes de Rotary International brasileiros, que não eram da cidade do Rio de Janeiro, e algo semelhante. Então, são personalidades que têm influência na realidade, na existência de Rotary, e a única exceção de estrangeiro, Paul Harris. Os outros 4 brasileiros, mas não da cidade do Rio de Janeiro, e todos os outros da cidade do Rio de Janeiro. Esses 45 patronos da cidade do Rio de Janeiro foram escolhidos. Na verdade, nós estamos com 41 cadeiras ocupadas, 4 estão vagas. Foram escolhidos pelos ex-diretores de Rotary International da cidade do Rio de Janeiro, Genivaldo Almeida Santos, os ex-governadores falecidos dos distritos de Rotary da cidade do Rio de Janeiro e os fundadores dos Rotary Clubes, que estão representados na academia hoje como acadêmicos. Então, o seu patrono, ele surge porque nós temos um companheiro, Arapuã, que é do Rotary Clube Bom Sucesso Ramos, e, portanto, nós temos o primeiro presidente do Rotary de Bom Sucesso e o primeiro presidente do Rotary de Ramos como patrono de cadeira. Alguns desses patronos nós tivemos grande facilidade de colher informações. Paulo Viriato Correia da Costa, existe uma biografia incrível, tem um instituto com seu nome. Alguns outros, nós tivemos a oportunidade de fazer com que alguns acadêmicos conseguissem pesquisar a sua história. E no site da academia hoje ela está registrada. Você e mais alguns poucos companheiros vão ter a missão, de todos nós juntos, de resgatar a história do primeiro fundador do Rotary de Ramos. Essa história não está perdida, nós temos dificuldade de acessá-la. Mas eu garanto a vocês, Aura, que vai ser uma grande alegria para todos nós quando nós dermos vida à experiência de Jarbas, Com certeza. o presidente do Rotary de Ramos. Com certeza. Trabalho importante para todos nós. E no nosso Rotary Clube da Tijuca, por exemplo, nós temos uma grande facilidade de acesso a informações, porque sempre foi um clube dedicado a preservar a sua história, assim como o Rotary Clube do Rio de Janeiro. Nem todos tiveram essa chance, e agora com essas academias que estão sendo criadas pelo nosso companheiro Geraldo Leite, Brasil afora, essa experiência pode nos fazer ficarmos mais atentos a isso, né? Há também uma particularidade, Isaura, que a gente nem combinou antes nessa entrevista, mas que me parece interessante, é que a nossa academia, no nosso site, nós criamos uma aba para colocar os acadêmicos e as histórias que trazem logradouros públicos com os nomes desses grandes vultos que fizeram nós chegarmos até aqui. Aí nós vamos ver, por exemplo, o Paulo Viriato tem seu nome em ruas e praças e tudo pelo Brasil afora e nas mais diversas cidades. Que bom! É um vulto celebrado. Com certeza. Mas outros passaram por nossa história, nos ajudaram tijolinho por tijolinho a construir a história de hoje e que ficaram no esquecimento. O clube que você preside hoje tem a grande alegria de ter uma praça na Tijuca
cujo nome é Praça Governador do Rotary International Marino Ferreira. Isso porque nós conseguimos fazer com que uma Praça da Tijuca tivesse o nome de um ex-governador de nosso clube. Não é bacana isso, Isaura? Muito, muito bacana. Muito bacana. Muito lisonjeiro. Que legal. Isso. E, velho, Isaura, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O tempo é muito curto para tanto que a gente gostaria de conversar. Mas nossa limitação são 40 minutos, nós temos procurado seguir isso, e é o momento de nós dizermos a você, você é encantadora, companheira. Obrigada. Gostaríamos de ouvir suas palavras finais. Antes de terminar, você me dá 2 minutinhos? Todo o tempo do mundo. Eu digo para você que o motivo, a motivação que superam todos os dias essas mulheres, esposas, empresárias, políticas, é bom, é o propósito, lutar para mudar conceitos de que não são inferiores ao gênero masculino, lutar pelo direito à vida, pela liberdade, pela igualdade. E eu queria enumerar aqui algumas mulheres que deram vida ao Rotary. Que bacana. Então, em 1987, quando a Corte dos Estados Unidos decide que os Rotary Clubes teriam permissão para pôr mulheres no Rotary. Então, a Sylvia Whitlock, do Rotary Club do Arte, Califórnia, foi a primeira mulher a ser presidente de um Rotary Club. Depois, em 1989, o Conselho de Legislação aprova a admissão de mulheres no quadro associativo do Rotary Club em todo o mundo. Em 1990, já existem mais ou menos 20.200 rotarianas no mundo inteiro. Em 1995, 8 mulheres se tornam governadoras. 2005, Caroline Jones começa seu mandato como primeira mulher a servir como curadora da Fundação Rotária. 2008, Catherine Noyer-Rivaux assume o mandato de primeira mulher do Conselho Diretor do RI. 2012, Elizabeth Damarey assume como primeira mulher tesoureira. Anne Mateus, a primeira mulher presidente de RI. 2019, Brenda Mary Crest, primeira mulher a servir na função de vice-chair da Fundação Rotária. E 2020, Jennifer Jones torna-se a primeira mulher indicada à presidência do Rotary Internacional. E seu mandato começa em julho de 2022. Então, elas estão no caminho, elas estão mostrando que não existe diferença nos gêneros, né? Existe a capacidade que todos têm de exercer as funções a que se propõem, bem, com perfeição, com eficiência e eficácia. Bom, por último, eu quero muito te agradecer a chance de fazer essa apresentação. Estou muito feliz e quero agradecer a todos que estão presentes e principalmente a você, Jô. Obrigada. Obrigada a todos. Olha, esse seu fecho foi sensacional. Sensacional, Isaura. E eu quero aproveitar e retribuir a você, se você me permitir. Sim. E vou ler um rápido trecho sobre a mulher em Rotary e sobre as rotarianas. Nada é por acaso. Vocês são chamadas em Rotary como rotarianas. Isso tem uma razão de ser. E, se você me permitir, vamos compartilhar isso com as pessoas. Uma história curiosa marcou o início da participação das mulheres no Rotary e, desta forma, das famílias. Era 1914. Não existiam os clubes de Rotary e ainda estava longe o ano em que as mulheres poderiam ingressar nos clubes. A convenção internacional seria realizada em Houston, no Texas, Estados Unidos, e um trem especial percorria o
o trecho desde São Francisco, levando rotarianos para participar do evento. Era muito raro, naquela época, esposas acompanharem eventos rotários. E no início da viagem, a única mulher a bordo era Anne Brunier, esposa do rotariano Bru Brunier. Conforme os rotarianos iam embarcando no trem, a senhora Anne era apresentada como Rotary's Anne, ou a Ana do Rotary, apelido que logo tornou-se Rotary Anne, algo como Rotary Ana, em tradução livre. Então, veja, companheira Isaura, que beleza essa nossa oportunidade de estarmos juntos. Você agregou o valor da mulher em Rotary e nominou essas mulheres. E vocês, rotarianas, representam aquela que, em 1914, num trem, acompanhando seu marido, chamando-se ela Ana, era apresentada aos rotarianos que entravam no trem como a Ana do Rotary. E vocês hoje, esses milhares de mulheres que crescem a cada dia em Rotary, encarnam a presença desta jovem que, em 1914, foi a pioneira das pioneiras. Isaura, muito obrigado. Você é um encanto de pessoa, repito, e nós estamos muito felizes de tê-la no programa Saber Mais da Abrol, falando sobre a igualdade feminina, sobre a igualdade da mulher. Eu passo a palavra ao nosso confrade Tássio Melo Barbosa, para ele fazer o encerramento desta edição de Saber Mais. Por favor, companheiro Tássio. Obrigada também, Tássio. Obrigado a você, Isaura, pela essa entrevista maravilhosa. Obrigado, presidente Joper. Eu gostaria só de fazer uma pequena lembrança e incluir no hall dessas mulheres a nossa companheira Emma, que foi a primeira rotariana da América Latina, Luiz Eduardo ali, fazendo um sinalzinho, porque Emma é exatamente da cidade, ela entrou no Rotary Clube de Caçapava, né? É a cidade onde temos o Rotary, hoje o Rotary Clube de Caçapava e o Caçapava Jequitibá, e do 4.600, do distrito 4.600, que hoje faz parte junto conosco, né, do 4.570 unificados aí no distrito 4.571. Então, no nosso distrito, nós tivemos a primeira mulher na América Latina como rotariana. E também no distrito 4.571 nós temos a nossa governadora Adélia também, né, que foi uma governadora pioneira também no Rotary. E nós temos esse privilégio também. Gostaria de deixar 2 convites para todos os presentes. No próximo dia 9 de setembro, teremos a comemoração do Dia Mundial da Alfabetização, e o nosso convidado para a entrevista será o confrade Wagner Guimarães, da Abrol Rio, ele que ocupa a cadeira número 1, que tem o patrono ninguém mais nem menos do que o nosso fundador, Paul Percy Harris. E também um convite, o encontro com o Wagner vai ser às 17 horas do dia 8/9. E no dia 13, na segunda-feira, dia 13 de setembro, nós teremos uma edição especial da sessão Abrol Rio, quando o nosso presidente Joper Padrão fará uma palestra sobre uma lição de liderança. É uma homenagem que será feita ao presidente de Rotary International no período 2001-2002, Richard King, que esteve conosco exatamente no dia 11 de setembro de 2001, desculpe, e ele estava no Rio de Janeiro quando aconteceu aquele ataque trágico às Torres Gêmeas. E o Joper fará, então, em nome da Abrol Rio, uma homenagem ao nosso querido presidente Richard King. 17 horas, o dia 13 de setembro. Presidente, suas palavras finais, agradeço a presença de todos e até o dia 8 de setembro, nossa próxima sessão do programa Saber Mais. Muito obrigado, Tássio, obrigado, Isaura, obrigado a todas e a todos que estão conosco nesta sala. Lembrando que o canal da Abrol Rio no YouTube é uma oportunidade de nós podermos divulgar, junto a rotarianos e não rotarianas,
as entrevistas que estão sendo lá editadas, para que nós possamos fazer deste canal uma espécie de aperitivo para as pessoas terem o interesse de degustar o que é a oportunidade de compreender a grandeza de Rotary. Bem-vindos todos a esse ambiente onde nós construímos a paz e a compreensão, com perseverança, como dizia Paul Harris. Muito obrigado, está encerrada essa reunião. Obrigado. Obrigada. Uma boa tarde a todos.